Miguel estava sentado à mesa, a luz suave da manhã entrando pela janela quebrada de seu pequeno apartamento à beira-mar. A xícara de café esfriava lentamente em suas mãos enquanto seus olhos se perdiam no horizonte, onde as ondas quebravam com um som familiar e reconfortante. A vida, embora solitária, estava sob controle, ou pelo menos ele tentava enganar a si mesmo dizendo isso. O tempo tinha um jeito de apagar as feridas, ele acreditava, e os anos de afastamento de sua terra natal haviam ajudado a encobrir as cicatrizes da alma. Mas, como sempre, a verdade vinha com força, e naquele momento, a verdade estava prestes a chegar de uma maneira que ele não podia ignorar. A carta estava sobre a mesa, sem aviso, como uma presença silenciosa, mas implacável. Miguel não soubera exatamente quando ela chegou, mas ali estava ela, com a caligrafia antiga e familiar que lhe fazia lembrar de tempos melhores, tempos que ele preferia manter no passado, longe de sua realidade atual. Ele hesitou por um momento, os dedos quase tocando o envelope, antes de finalmente cedê-los. Ao abrir a carta, o cheiro do papel envelhecido e do ambiente úmido da ilha pareceu invadir seus pulmões, trazendo consigo uma sensação de nostalgia que ele não podia controlar. A carta era de João, seu amigo de infância, e as palavras eram simples, mas carregadas de significado. Miguel, a ilha está diferente. Eu sinto que há algo aqui que você precisa ver, algo que talvez ainda possa responder às perguntas que você carrega há tanto tempo. Eu espero. Não espere mais. A ilha. A lembrança de seu nome, aquele pedaço de terra isolado e distante, trouxe de volta uma onda de memórias que Miguel tentava afogar havia anos. A tragédia que o tornará quem era agora tinha suas raízes ali, e a simples menção daquele lugar fez seu estômago se revirar. O que ele temia desde sempre, o que ele sabia que precisava enfrentar, estava chamando. E, de algum modo, ele sabia que não podia mais ignorar. Ele olhou pela janela, para o mar que se estendia diante dele, e sentiu o peso do passado sobre seus ombros. Uma decisão precisava ser tomada. Talvez fosse finalmente hora de encarar aquilo de uma vez por todas. Miguel se levantou e começou a arrumar suas coisas. Não sabia o que o aguardava na ilha ou o que João queria mostrar-lhe, mas algo dentro de si o impelia a ir. Talvez fosse a última chance de encontrar alguma paz. Com um suspiro profundo, ele fechou a porta do apartamento, sentindo o vento salgado do mar acariciar seu rosto pela última vez antes de embarcar para o desconhecido. A viagem até a ilha foi longa e silenciosa. O mar estava calmo naquele dia, mas Miguel não conseguia se livrar da sensação de inquietação que o acompanhava desde o momento em que decidiu partir. Cada ondulação da água, cada movimento da embarcação, parecia uma metáfora da turbulência interna que ele não podia controlar. Os pensamentos sobre o que poderia encontrar na ilha, e o que João queria mostrar-lhe, se chocavam dentro de sua mente. Por um instante, ele se perguntou se teria sido mais fácil simplesmente ignorar a carta e continuar sua vida, mas a resposta estava clara: ele não poderia escapar para sempre. Quando a ilha finalmente apareceu no horizonte, Miguel sentiu seu coração acelerar. Era como se o lugar estivesse observando-o, aguardando o momento de receber a sua presença de volta. O barco se aproximou da costa, e ele observou as primeiras visões da terra que tanto significava para ele, e que ele tanto temia. A ilha estava mais silenciosa do que ele imaginava. As casas, antes cheias de vida e movimento, estavam agora em ruínas. O que deveria ser uma paisagem paradisíaca parecia uma cena de destruição. O que antes eram campos verdes e bem cuidados agora estavam tomados pela vegetação selvagem. As trilhas de terra, que Miguel um dia percorreu com risos e sonhos de juventude, agora estavam cobertas por arbustos espessos e árvores que haviam caído com o tempo. Ao desembarcar na costa, o cheiro do ar era diferente, mais denso, como se a ilha estivesse retendo o peso de sua própria história. Ele sentiu que o lugar ainda guardava algo de sua antiga vitalidade, mas esse vigor estava sufocado pela decadência. Algo nele sabia que a ilha não era apenas um lugar físico. Ela representava tudo o que ele havia perdido e ainda tentava superar. Miguel caminhou lentamente para o interior, os passos pesados e hesitantes, como se cada movimento o fizesse mais consciente de sua solidão. A vegetação espessa o impedia de ver muito à frente, mas ele sabia que a casa de João ficava mais adiante. À medida que se aproximava do local, ele sentiu uma leve brisa que parecia sussurrar ao seu ouvido, como se a própria ilha estivesse tentando se comunicar com ele. João, seu amigo de infância, não era o homem que Miguel lembrava. O tempo e a dor haviam feito com que ele se transformasse em uma sombra de si mesmo. Quando Miguel o encontrou, sentado em uma varanda quebrada, olhando fixamente para o horizonte, soube imediatamente que algo estava profundamente errado. Mas, ao mesmo tempo, Miguel não sabia o que esperar de seu velho amigo. Ele não o via há anos,
e as lembranças que tinha de João estavam envoltas nas mesmas sombras do passado. Você veio, João disse com uma voz baixa, quase imperceptível. Eu sabia que viria. Miguel assentiu, sem saber o que mais dizer. A sensação de estranheza era palpável, e ele não tinha palavras suficientes para descrever a mistura de alívio e desconforto que sentia ao ver João novamente. Mas a razão de sua vinda estava clara. Havia algo na ilha, algo que ele precisava descobrir. Eu encontrei algo, João continuou, seus olhos fixos no vazio, como se falasse mais consigo mesmo do que com Miguel. Algo que talvez ajude a entender o que aconteceu aqui. Algo que pode te libertar, se você estiver disposto a ver. Miguel sentiu um calafrio. Ele sabia que o algo ao qual João se referia era mais do que uma simples descoberta. Era uma chave para enfrentar o que ele tanto evitara. O silêncio entre Miguel e João foi desconfortável, como se ambos soubessem que as palavras que precisavam ser ditas estavam há muito tempo engolidas pela dor. João levantou-se lentamente da cadeira de madeira quebrada e deu um passo na direção de Miguel, gesticulando para que o seguisse. Eles caminharam pela trilha íngreme que se estendia pela ilha, com a vegetação espessa tornando o caminho ainda mais difícil de ser percorrido. A cada passo, Miguel sentia uma crescente sensação de desconforto, como se estivesse pisando em algo que o convidava, mas ao mesmo tempo o repelisse. O ambiente parecia carregar o peso de um tempo perdido, e a paisagem, agora tomada pela natureza, parecia refletir a desolação emocional que ambos sentiam. A ilha, que antes era repleta de vida e alegria, agora estava coberta de ruínas e destruição. As casas que Miguel recordava, com suas fachadas coloridas e ruas cheias de risos, agora eram apenas escombros. As árvores, que na juventude pareciam dar sombra aos seus jogos e conversas, estavam secas ou caídas, como se o tempo tivesse se aliado à dor, apagando as últimas lembranças. Eu costumava vir aqui, quando éramos jovens, disse Miguel, a voz baixa, quase um sussurro, como se as palavras que saíssem de sua boca pudessem quebrar algo irreparável. A gente se divertia tanto. Tínhamos planos, sonhos. João olhou para ele, mas não disse nada. Seu olhar estava distante, perdido na imensidão da ilha, mas havia algo em seus olhos que Miguel não conseguia decifrar. João parecia carregado por uma carga invisível, como se o tempo e as memórias de um passado que ele não queria mais lembrar tivessem corroído sua essência. Finalmente, chegaram a um pequeno vale, onde as ruínas de uma antiga escola estavam semi-ocultas pela vegetação. O local parecia ainda mais marcado pelo abandono do que o resto da ilha. João fez uma pausa e, sem olhar para Miguel, apontou para a escola. Foi aqui que tudo começou, ele disse, sua voz agora mais rouca, carregada de um peso emocional que Miguel sentiu como um golpe. Aqui onde nossa vida, nossas escolhas, mudaram para sempre. Miguel se aproximou, os olhos fixos nas paredes quebradas e na pequena placa de metal que ainda estava pendurada sobre a entrada. As palavras gravadas ali pareciam irreconhecíveis para ele, mas ele sabia exatamente o que havia acontecido ali. Foi o lugar onde a tragédia havia começado, onde a tempestade do destino os atingiu, onde a vida deles mudou de forma irreversível. E, ainda assim, ele não sabia como encarar aquele momento. Como encarar a ilha e as memórias que ela lhe trazia. Eu sei o que você está pensando, João disse, quase como se lesse seus pensamentos. E eu também tentei escapar, Miguel. Mas a ilha não permite que a gente fuja, não importa o quanto tente. Miguel fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Ele sabia o que João estava dizendo, sabia que a ilha era como uma prisão, não apenas física, mas emocional. E, por mais que ele tivesse tentado seguir em frente, a culpa e o arrependimento o haviam mantido preso àquela terra, de uma forma silenciosa, mas implacável. Eles permaneceram ali por algum tempo, sem falar, apenas observando o cenário devastado. O vento, que antes trazia uma sensação de liberdade, agora parecia sussurrar segredos sombrios entre as árvores caídas. Miguel olhou para João, seu amigo de infância, que parecia ter se perdido naquele lugar, tanto quanto ele. A ilha os unia, mas também os separava. Cada um com sua dor, suas memórias, tentando entender o que realmente aconteceu, o que os levou a serem quem eram agora. Tem algo mais aqui, Miguel, João disse de repente, quebrando o silêncio que os envolvia. Algo que você precisa ver. Algo que talvez te ajude a entender. Miguel olhou para ele, um misto de ansiedade e medo preenchendo seu peito. Ele sabia que aquilo que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Talvez fosse a última chance de encontrar alguma explicação. Ou, talvez, fosse mais uma camada da dor que ele teria que carregar para sempre. Miguel seguiu João pela trilha estreita que se estendia pela floresta densa da ilha. A vegetação parecia quase viva,
com suas raízes entrelaçadas como se quisessem prender os passos de ambos. A cada passo, Miguel sentia uma crescente sensação de desconforto, como se a própria ilha estivesse tentando levá-lo de volta para os erros que ele cometera. Não eram apenas as árvores e as pedras que o observavam, mas suas próprias memórias, que se despertavam a cada curva do caminho. Eles caminharam por horas, sem trocar muitas palavras. O ar pesado e úmido fazia Miguel suar, mas não era o calor que o incomodava. O peso da culpa, aquele fardo invisível que ele carregava por tanto tempo, estava se tornando cada vez mais insuportável. Ele sabia o que acontecerá, mas ainda não conseguia lidar com o que fora causado por sua imprudência, por suas decisões erradas. Você já esteve aqui antes, não foi? João disse, quebrando o silêncio, mas sua voz parecia distante, como se ele estivesse falando mais consigo mesmo do que com Miguel. Miguel assentiu, sua mente viajando até aquele momento fatídico. Sim. Estive aqui com os outros. Era tudo tão perfeito. Não havia nada que nos impedisse de sonhar. O sorriso de João, embora fraco, se formou rapidamente. Mas a perfeição é sempre frágil. Não é? Miguel sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele sabia exatamente aonde a conversa estava indo, e temia profundamente o que ainda precisava enfrentar. A verdade sempre parecia distante, mas quanto mais avançava, mais clara ela se tornava, como um farol que se acende nas trevas. Mas, assim como uma chama, também era dolorosa demais para ser olhada diretamente. Eles chegaram a uma pequena clareira, onde o som do vento nas árvores parecia mais forte, mais agressivo. Ali, entre as sombras, estava o que João queria mostrar, uma pedra grande, coberta de musgo, com marcas gravadas. Era um local simples, mas para Miguel, ele carregava um significado muito mais profundo. João se ajoelhou perto da pedra e tocou as inscrições. Aqui, disse com a voz tensa. Aqui você pode entender. Miguel se aproximou, sentindo os olhos de João sobre ele. Ao olhar para as marcas na pedra, um frio percorreu sua espinha. As palavras gravadas eram antigas, mas perfeitamente legíveis. Culpa é o peso da alma, dizia. E abaixo disso, algo mais que Miguel não conseguiu compreender de imediato. Eu não entendo, disse Miguel, a voz rouca. O que isso significa? João levantou os olhos e olhou diretamente para Miguel. O que aconteceu aqui, Miguel, não foi apenas um acidente. Foi uma consequência do que todos nós fizemos, das escolhas que tomamos. Você carrega a culpa, mas não está sozinho. Todos nós compartilhamos isso. Mas a ilha guarda os segredos. Ela nunca nos deixa esquecer. As palavras de João ecoaram na mente de Miguel, que sentiu uma dor física ao ouvir aquilo. Ele sempre acreditou que o peso da culpa fosse algo que deveria carregar sozinho, mas ali, naquele momento, algo começava a mudar. Ele não era o único responsável. A tragédia havia sido uma combinação de escolhas, de fatores fora de seu controle, mas, ainda assim, ele sentia o peso esmagador de suas ações. Eu falhei, Miguel disse finalmente, com uma voz baixa, como se as palavras fossem um sussurro. Fiz algo que não podia ser desfeito. Não há perdão para o que fiz. João olhou-o com seriedade. Perdão começa em nós mesmos. Mas, para isso, você precisa entender que o que aconteceu não é uma sentença de morte. A culpa pode te consumir, ou você pode usá-la para se libertar. Miguel sentiu um arrepio ao ouvir isso. Era a última coisa que ele queria aceitar. Mas, de alguma forma, sabia que João estava certo. Ele estava preso em uma prisão invisível, uma prisão de culpa que ele mesmo construíra. E talvez, só talvez, a verdadeira chave para sua liberdade estivesse em finalmente compreender o que realmente aconteceu, e perdoar-se. Enquanto se levantavam da pedra e continuavam a caminhar pela trilha, Miguel sentiu uma leveza estranha em seu peito. Não era uma sensação de solução, mas de algo que começava a se abrir dentro dele. Talvez a verdade, por mais dolorosa que fosse o único caminho para a cura. E, enquanto avançava ao lado de João, ele sabia que a resposta estava mais próxima do que ele imaginava. A clareira onde haviam se deitado para descansar já parecia distante, à medida que Miguel e João seguiam pela trilha sinuosa. O ar ainda estava denso, mas havia uma leveza no coração de Miguel que ele não sabia se deveria comemorar ou temer. Ele ainda estava carregando a dor, mas a verdade, tão evitada por tanto tempo, começava a emergir de dentro de si. Era como se a ilha tivesse se tornado o espelho da sua alma, refletindo os erros e as consequências de suas escolhas. As palavras de João ressoavam em sua mente, como um eco distante: perdão começa em nós mesmos. Miguel sabia que aquilo não seria fácil.
O perdão não era algo que ele poderia oferecer de forma simples ou rápida, especialmente a si mesmo. Mas ele não sabia o que mais poderia fazer. A culpa era um peso insuportável, e, por mais que tentasse fugir dela, ela sempre o alcançava. À medida que se afastavam da vegetação densa e se aproximavam da casa de João, a paisagem ao redor parecia mudar. O som do vento nas árvores diminuía, dando lugar a um silêncio profundo. Miguel sentiu como se o próprio ambiente estivesse se ajustando à gravidade do momento. Algo estava prestes a ser revelado, e ele não tinha ideia de como reagir. Estamos quase lá, disse João, quebrando o silêncio entre eles. Seu tom era sério, quase como se estivesse preparando Miguel para o que viria a seguir. O que você verá agora vai mudar tudo. Miguel sentiu seu estômago revirar. Ele sabia que o que estava por vir não seria fácil, mas sentia que a verdadeira razão de sua vinda estava se aproximando. Talvez aquilo fosse o que ele precisava para finalmente entender e, quem sabe, para se libertar. Chegaram à casa de João, ou melhor, ao que restava dela. A casa, que antes fora acolhedora e cheia de vida, agora estava em ruínas. As paredes estavam rachadas, as janelas quebradas, e o teto estava prestes a ceder. Ainda assim, havia algo imponente sobre o lugar. Algo que o fazia lembrar dos velhos tempos, quando ele e seus amigos passavam horas ali, rindo, compartilhando sonhos. Mas agora, o local parecia uma relíquia de um passado distante, um reflexo de tudo o que havia sido perdido. João fez um gesto para que Miguel seguisse, e entrou pela porta quebrada. Dentro, o ar estava pesado e estagnado, como se o tempo tivesse parado ali. As sombras pareciam dominar o espaço, e o silêncio era quase palpável. Miguel hesitou um momento, mas, ao ver o olhar determinado de João, deu o passo final e entrou. João se dirigiu até o fundo da casa, onde uma pequena porta de madeira, quase invisível, estava fechada. Ele olhou para Miguel e fez um sinal com a mão, indicando que fosse mais cauteloso. É aqui, João disse. É onde tudo aconteceu. Miguel, agora com o coração acelerado, se aproximou. Quando João abriu a porta, uma onda de ar mais fresca saiu de dentro do cômodo, e Miguel se viu diante de um pequeno salão, onde tudo parecia intocado pelo tempo. Havia uma mesa de madeira no centro, cercada por livros e papéis espalhados. Mas o que chamou sua atenção foi o quadro que estava pendurado na parede oposta. Um quadro grande e empoeirado, com uma cena que parecia familiar. Miguel se aproximou do quadro, sentindo uma tensão crescente em seu corpo. Quando seus olhos finalmente se fixaram na pintura, ele quase deu um passo atrás. A cena retratada era uma visão de sua juventude. Ele, João e outros amigos, todos sorrindo, como se estivessem em um momento de pura felicidade. Mas havia algo errado naquela pintura. Algo que ele não conseguia identificar de imediato. Algo que parecia fora de lugar. Olhe mais de perto, João disse, sua voz agora grave. O que está retratado aqui é a nossa verdade. Miguel, com o coração batendo mais rápido, se aproximou do quadro e olhou mais atentamente. Ele reconheceu os rostos, as expressões de felicidade, mas havia um detalhe pequeno, quase imperceptível. Na borda da cena, quase escondido nas sombras, estava uma figura que ele não lembrava de ter visto antes. Uma figura que não deveria estar ali. Era ele, mas não o Miguel que ele conhecia. Era uma versão distorcida de si mesmo, com os olhos vazios, como se estivesse observando seus amigos de longe, sem participar da alegria que ali reinava. Isso não faz sentido, Miguel disse, sua voz tremendo. Eu nunca vi isso antes. Nunca percebi. João colocou a mão em seu ombro. Você não lembra, Miguel. Mas essa é a chave. A figura que você vê ali é o reflexo do que você se tornou. Uma sombra do seu próprio eu, marcada pela culpa e pelo arrependimento. Você estava lá, mas não estava verdadeiramente presente. A tragédia aconteceu porque você se afastou de quem você realmente era. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. A verdade estava diante dele, nua e crua. Ele não estava apenas fugindo da culpa. Ele havia se afastado daquilo que o tornava quem ele era, como uma forma de se proteger da dor. Ele havia abandonado sua essência, acreditando que assim conseguiria evitar o sofrimento. Mas agora, vendo aquela figura no quadro, ele entendia. A tragédia, a dor, tudo o que ele havia perdido, acontecerá porque ele se perdeu primeiro. É hora de você se encontrar, Miguel, disse João. E isso começa agora. Miguel se afastou do quadro, as palavras de João ressoando em sua mente como um eco que se expandia. A figura distorcida que ele viu na pintura ainda pairava em seus olhos, como uma sombra que não podia ser ignorada. Ele sentia a pressão do momento,
como se estivesse à beira de um precipício, e qualquer movimento em falso pudesse ser fatal. A revelação foi devastadora, mas também libertadora de certa forma. Ele havia se perdido, isso estava claro. Mas, a partir daquela percepção, ele podia escolher um caminho diferente, não era? João se manteve em silêncio, observando-o com um olhar grave. Não havia mais espaço para palavras vazias. Eles estavam além disso agora. O tempo, o arrependimento, a dor, tudo isso havia os conduzido até aquele ponto. Miguel sentiu um calor crescente em seu peito. A culpa, que por tanto tempo havia sido sua companheira constante, estava se tornando uma presença insuportável. Ele sabia o que precisava fazer, mas a dúvida ainda o impelia a hesitar. Como poderia ele, depois de tudo o que fizera, simplesmente seguir em frente? Como dar esse passo? Você tem escolha, Miguel, João disse suavemente, como se tivesse lido sua mente. Você pode continuar carregando isso, ou pode se libertar. A decisão está em suas mãos. Aquelas palavras tiveram um peso imenso sobre Miguel. O que significava se libertar? Deixar a culpa ir? Era isso que ele queria? No fundo, ele sabia que sim. Mas o medo de que sua decisão fosse errada, de que ele pudesse, de alguma forma, desonrar o que acontecerá, ainda o paralisava. Eu não sei se sou capaz, Miguel murmurou, olhando para as palmas de suas mãos, como se nelas estivesse a resposta que ele procurava. Eu fiz algo irreparável. E não sei se mereço me libertar disso. João caminhou até ele e, com um gesto tranquilo, colocou uma mão sobre seu ombro. O que você fez não define quem você é, Miguel. O que define é o que você faz com isso. A culpa não precisa ser seu fardo para sempre. Se você conseguir ver a verdade, se puder se perdoar, você encontrará a paz. Miguel respirou fundo, os olhos fixos na parede à sua frente. Ele se sentia desmoronar, uma parte de si quebrando com o peso da dor e da verdade. Mas, por mais difícil que fosse aceitar, ele sabia que precisava dar esse passo. O que aconteceu na ilha, o que aconteceu com seus amigos, era uma parte de sua história. Mas ele não poderia mais deixar que fosse a parte principal. Não poderia permitir que sua vida fosse definida por uma falha do passado. Ele caminhou até a janela quebrada, olhando para o horizonte, onde o mar e o céu se encontravam. O silêncio da ilha era absoluto, mas Miguel sentia que o mundo ao redor estava esperando por sua decisão. O peso da culpa que carregava parecia diminuir, como se a brisa que vinha do mar estivesse levando um pouco dessa carga embora. Eu não sei como fazer isso, Miguel admitiu, ainda olhando para o horizonte. Não sei como me perdoar. Você vai descobrir, João respondeu com firmeza. Não é algo que possa ser feito da noite para o dia, mas é um processo. O primeiro passo é admitir, e você já fez isso. Miguel se virou lentamente, sentindo pela primeira vez em muito tempo que havia dado o primeiro passo em direção à liberdade. Não era o fim da sua jornada, mas um começo. Ele sabia que teria que encarar os dias difíceis que viriam, as memórias, as escolhas que o marcaram. Mas agora ele estava mais forte, mais consciente do que precisava fazer para seguir em frente. O perdão não seria fácil, mas era possível. Eu estou pronto, ele disse finalmente, com um suspiro profundo. Estou pronto para tentar. João sorriu, um sorriso que parecia carregar anos de compreensão e empatia. Então, vamos. O passado já não pode mais nos aprisionar. Miguel olhou para a porta da casa de João, que estava aberta, convidando-o a sair. A ilha, com sua beleza decadente, agora parecia diferente. O lugar que sempre foi um símbolo de dor e arrependimento estava começando a se transformar em um campo fértil para novos começos. Ele não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas sabia que, naquele momento, ele estava finalmente livre para escolher seu próprio caminho. Eles caminharam juntos pela trilha que os levaria para longe da casa, para longe dos escombros de um passado que agora Miguel compreendia, mas não deixaria que o definisse. A brisa do mar acariciava sua pele, como se estivesse o acolhendo de volta. E, pela primeira vez, Miguel sentiu que o peso que carregava estava finalmente começando a se dissipar. Miguel caminhou ao lado de João, os pés pesados sobre o solo da ilha, mas, pela primeira vez em muito tempo, sua mente parecia mais leve. A brisa do mar continuava suave, quase como uma confirmação silenciosa de que ele estava no caminho certo. O caminho que se estendia à frente era incerto, mas agora ele não temia mais os passos que tinha que dar. Estava pronto para enfrentar o que fosse necessário para seguir em frente, e, pela primeira vez em muito tempo, ele começava a acreditar que talvez houvesse uma chance de encontrar paz. A ilha, que antes lhe parecia uma prisão, agora se apresentava de maneira diferente. Cada árvore, cada pedra,
parecia menos carregada de memórias dolorosas e mais um testemunho do que ele precisava deixar para trás. Ele ainda não sabia exatamente o que o aguardava fora daquelas fronteiras, mas estava determinado a se libertar do peso que o acompanhava desde o dia do desastre. João, que caminhava ao seu lado em silêncio, parecia entender perfeitamente o que se passava dentro de Miguel. Eles não precisavam de muitas palavras para comunicar o que ambos estavam sentindo. O silêncio compartilhado era mais significativo do que qualquer conversa. Era como se a jornada deles fosse uma conversa silenciosa, onde o entendimento se dava através dos gestos e das pequenas trocas de olhares. Chegaram ao ponto mais alto da ilha, onde a visão do mar parecia dominar o horizonte. A paisagem ao redor era deslumbrante, uma visão que Miguel havia deixado de lado durante tanto tempo. Ele não se lembrava da última vez que tinha apreciado a beleza natural da ilha sem a sombra de sua culpa pairando sobre ela. Mas agora, ao olhar para o vasto mar à sua frente, ele sentiu que era possível respirar novamente. Você já pensou no que vai fazer depois disso, Miguel? João perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, mas cheia de uma sabedoria que Miguel sabia que vinha de uma vida inteira de reflexão. Miguel olhou para ele, sentindo uma onda de gratidão. João havia sido mais do que um guia nessa jornada. Ele havia se tornado, de certa forma, um espelho para Miguel, alguém que o ajudou a ver o que ele precisava enxergar em si mesmo. Eu não sei ainda, Miguel respondeu, com um suspiro. Mas agora eu sei que preciso deixar o passado ir. Eu não posso ficar aqui, vivendo em função de algo que não posso mudar. Eu tenho que seguir em frente. João assentiu, olhando para o mar. Seguir em frente é o passo mais difícil, Miguel. Mas é o único que importa. O passado sempre vai estar lá, mas ele não pode definir quem você se torna no futuro. Miguel refletiu sobre aquelas palavras por um momento. Ele sabia que João estava certo. O futuro, com todas as suas possibilidades e incertezas, era o que estava à sua frente agora. O passado era algo que ele carregaria, mas não mais como um peso. Era parte dele, mas não mais o guia de sua vida. Eu acho que o primeiro passo é voltar para casa, Miguel disse, com uma leveza renovada em sua voz. Eu preciso enfrentar o que deixei para trás, confrontar as pessoas que foram afetadas por tudo isso. Não posso simplesmente fugir disso. João olhou-o com um sorriso tranquilo. Isso é coragem, Miguel. Enfrentar o que é mais difícil e seguir em frente com isso. Mas lembre-se, a verdadeira libertação vem de dentro. Não é o perdão dos outros que importa. É o seu próprio perdão. Com aquelas palavras, Miguel sentiu uma transformação interna. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e difícil, mas estava preparado. Ele não precisava da aprovação dos outros para seguir em frente, mas de sua própria paz. Estava pronto para encarar as consequências do passado, para tentar reparar o que pudesse ser reparado, mas, acima de tudo, estava pronto para viver a vida que ainda estava por vir. Eles desceram a trilha juntos, o som do mar ficando cada vez mais distante enquanto se afastavam da costa. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de cores quentes e douradas. Miguel olhou para João, que caminhava ao seu lado em silêncio, e percebeu que, apesar de todo o sofrimento e das dificuldades que enfrentaram, ele havia encontrado algo valioso: a amizade e o apoio de alguém que compreendia mais do que qualquer outra pessoa. Eu não teria conseguido sem você, Miguel disse, a gratidão evidente em sua voz. João parou por um momento e olhou Miguel com um sorriso suave. Nós nunca estamos sozinhos, Miguel. O importante é que você agora sabe disso. Miguel sorriu, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma sensação genuína de alívio. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar, mas agora sentia que, pelo menos, estava no caminho certo. Eles caminharam juntos até o final da trilha, onde o barco de João estava ancorado, esperando para levá-los de volta ao continente. O som das ondas quebrando nas rochas parecia mais suave agora, como se a ilha estivesse finalmente permitindo que eles se afastassem em paz. Miguel olhou uma última vez para a terra que o havia acolhido e, ao mesmo tempo, o aprisionou, e sentiu uma onda de gratidão. Ele estava deixando aquele lugar, mas de uma maneira completamente diferente. O barco se afastou da ilha, e Miguel sentiu que, pela primeira vez, estava realmente pronto para começar a viver novamente. O barco balançava suavemente nas águas tranquilas, as ondas quebrando contra a borda com um som ritmado e constante. Miguel observava a ilha desaparecer aos poucos, tornando-se uma silhueta distante no horizonte, até que se perdeu completamente de vista. Uma parte de si ainda permanecia ali, nas sombras do passado, mas sabia que não podia voltar atrás. Seu futuro estava diante dele, e ele estava decidido a enfrentá-lo de cabeça erguida. João permanecia ao seu lado,
com os braços cruzados, olhando para o mar. A brisa acariciava o rosto de ambos, mas, de alguma forma, Miguel sentia que o ar ao redor parecia mais leve. Talvez fosse apenas uma ilusão, mas ele acreditava que a ilha, com toda sua dor e beleza, finalmente havia cumprido seu papel. Ela o havia ensinado algo importante, que a verdadeira liberdade não vem de escapar, mas de aceitar. Ele havia dado esse passo, e agora sabia que, apesar de todos os desafios que viriam, ele estava em controle de sua própria vida. Miguel ainda sentia o peso de suas ações, a culpa que nunca poderia desaparecer completamente. Mas agora, ele não a carregava mais como um fardo. Ele sabia que não poderia apagar o passado, mas podia escolher como lidaria com ele daqui para frente. Ele poderia, ao menos, tentar fazer as coisas de maneira diferente, e isso, para ele, já era uma grande conquista. Como você está se sentindo, Miguel? João perguntou, sua voz tranquila, mas com um toque de preocupação. Ele havia sido a rocha sólida durante toda a jornada, mas agora, parecia que estava começando a sentir a leveza do momento também. Miguel olhou para ele, um sorriso suave se formando em seu rosto. Eu não sei ainda. Acho que o mais difícil vai ser o que vem depois. Enfrentar as pessoas. Não sei como elas vão reagir. Mas, de certa forma, sinto que estou pronto. João assentiu, compreendendo as palavras de Miguel. Eu sei que você está. E, não importa o que aconteça, você já fez o mais difícil. Aceitar e se perdoar é o primeiro passo. O resto, o tempo se encarrega. Miguel olhou para o céu, agora tingido com as cores do pôr do sol. Era incrível como a natureza podia ser tão calma e, ao mesmo tempo, tão imponente. Ele sentia que aquele momento era um divisor de águas. Algo tinha se quebrado dentro de si, e isso o tornava mais forte. Mas ele também sabia que o verdadeiro desafio estava por vir, a volta para a cidade, para a vida que ele havia deixado para trás. O que você vai fazer agora? Miguel perguntou, quebrando o silêncio. João olhou para ele, com um sorriso tranquilo. Eu vou continuar minha vida. A ilha, para mim, foi sempre um lugar de reflexão, mas o que importa agora é seguir em frente. Tenho as minhas próprias jornadas a percorrer, e você tem a sua. Miguel sabia que o que João dizia era verdade. A jornada deles juntos tinha sido intensa, mas, agora, eles precisavam seguir caminhos diferentes. Ainda assim, a gratidão que Miguel sentia por aquele homem, que o ajudara a encontrar a verdade dentro de si, era imensa. Ele não sabia como expressar em palavras tudo o que João significava para ele. Era como se a presença dele tivesse sido a chave para desbloquear a porta do perdão. Eu vou te dever essa, João, Miguel disse com sinceridade. João sorriu, um sorriso sereno e tranquilo. Não me deve nada. O que fizemos aqui foi apenas parte da jornada. O que você fez por si mesmo é que é a verdadeira conquista. Miguel sentiu um nó na garganta, mas também uma sensação de paz que começava a preencher o vazio que ele sentia. Ele sabia que a jornada de autodescoberta e perdão não estava no fim, ela apenas começava. Mas ele estava mais preparado do que nunca para enfrentá-la. O barco continuava sua jornada em direção à costa. As luzes da cidade começaram a aparecer à distância, como pequenas estrelas brilhando à medida que a noite caía. Miguel sentiu uma mistura de sentimentos, ansiedade, medo, mas também um impulso renovado de esperança. Ele estava prestes a retornar a um mundo que, de certa forma, nunca deixou de ser seu, mas agora ele o via com outros olhos. Ao se aproximarem da margem, Miguel não sabia o que o aguardava. Ele não sabia como seria recebido, ou o que as pessoas diriam. Mas ele sabia, com toda certeza, que estava pronto para encarar tudo aquilo. Ele já havia enfrentado o maior obstáculo, o próprio coração. O resto, ele poderia resolver. O barco atracou com suavidade na praia. Miguel deu um passo firme na areia, sentindo a solidez do solo sob seus pés, uma metáfora perfeita para o que ele estava experimentando. O passado já não o controlava mais. Agora, ele estava no controle de seu próprio destino. João colocou a mão no ombro de Miguel mais uma vez, como se fosse a última vez que estivessem juntos em sua jornada. Lembre-se, a verdadeira liberdade é viver sem arrependimentos, sem culpa. O que importa agora é seguir em frente. Miguel olhou para ele com gratidão. Eu sei, João. E eu não vou esquecer. Obrigado. João deu um último sorriso e se afastou, desaparecendo na escuridão da noite. Miguel ficou ali por um momento, sozinho, observando a cidade à sua frente, as luzes cintilando como promessas de um novo começo. Ele não sabia o que o aguardava, mas uma coisa era certa: ele estava pronto para viver sua vida de maneira plena, sem mais fugas, sem mais sombras.
A jornada de Miguel, embora ainda longe de ser concluída, finalmente começava a se transformar em algo mais do que ele jamais imaginara. Ele estava finalmente pronto para se reconciliar com o mundo e consigo mesmo. A cidade à sua frente parecia ainda mais distante do que Miguel imaginava. À medida que ele caminhava pela rua iluminada pelas luzes amareladas das lâmpadas públicas, o ritmo de seus passos se acelerava. A noite estava fresca, e o vento, agora suave, trazia um cheiro familiar, mas misturado com o amargor das memórias que ele carregava. Quando olhou ao redor, as ruas, os prédios, tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Ele não sabia se era ele quem havia mudado ou se o mundo ao seu redor havia se transformado. Era como se as duas coisas tivessem acontecido ao mesmo tempo, de forma imperceptível, mas profundamente significativa. Miguel parou diante de sua antiga casa, uma construção simples, mas que havia sido lar de tantas lembranças, boas e ruins. Ele observou a janela no segundo andar, onde, tantos anos atrás, ele e seus amigos haviam rido e discutido como se o futuro fosse uma questão distante. Agora, aquele mesmo futuro estava ali, bem diante dele, e Miguel sabia que não poderia mais escapar. Ele estava pronto para encarar as consequências, mas uma onda de medo o fez hesitar. O medo da rejeição, daquilo que as pessoas pensariam quando o vissem. Seria possível que ele fosse aceito novamente? Ou sua culpa, finalmente, o havia condenado para sempre? Os portões de ferro da casa estavam fechados, mas não havia mais aquela sensação de proteção que ele costumava sentir. Eles pareciam agora uma barreira, não uma defesa. Miguel inspirou profundamente, tentando reunir coragem. Ele sabia o que precisava fazer. Não era uma questão de reconciliação com os outros, mas consigo mesmo. Enfrentar os próprios erros, reconhecer o impacto que teve nas pessoas ao seu redor, isso era o que ele deveria buscar. A responsabilidade por suas escolhas era sua, e ninguém mais poderia carregá-la. Decidiu entrar. Os passos que antes haviam sido hesitantes agora estavam firmes, apesar da insegurança que lhe apertava o peito. Quando atravessou o portão, a sensação de estar sendo observado o envolveu, mas ele não olhou para trás. Ele estava ali, em frente à porta. O que fosse acontecer precisava acontecer. Ele tocou a campainha. O som do sino ecoou pela casa, um som que parecia vir de um lugar distante, como se o tempo tivesse se estirado e agora ele estivesse preso entre dois mundos, o passado e o presente. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. A ansiedade que ele sentia era palpável, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de eletricidade. Então, a porta se abriu lentamente. Era o rosto que Miguel temia ver, mas também sabia que precisava enfrentar. Júlia, sua irmã mais velha, estava ali, olhando para ele com um semblante de surpresa e confusão. Seus olhos, antes cheios de alegria e confiança, agora estavam tingidos pela tristeza e pelo cansaço. Ela estava mais velha, o que Miguel percebia imediatamente. Os anos haviam sido implacáveis, e ele se deu conta de que não havia estado ali para ela, como deveria. E isso o corroía. Miguel. Júlia disse, a voz trêmula, como se ela estivesse tentando acreditar que ele estava realmente ali. Você está aqui. Miguel sentiu o peso das palavras dela. Ele sabia o que aquilo significava. Não era só surpresa. Era também a dor de anos de afastamento, de não saber nada sobre ele. Ela tinha o direito de estar chateada, de questionar sua presença. Afinal, Miguel se afastou de todos sem dar explicações. Ele se afastou de sua própria família, do lugar onde cresceu. E agora, estava ali, diante dela, querendo se redimir. Mas como poderia? Eu sei que não devia ter sumido assim, Júlia, ele começou, a voz falhando. Eu não tinha ideia de como lidar com o que aconteceu, e não soube como enfrentar as consequências. Júlia olhou para ele, e Miguel podia ver a luta interna em seus olhos. Ela queria dizer algo, mas não sabia o que. O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos, mas para Miguel, parecia uma eternidade. Ele sentia o peso do julgamento, da dor que ela havia guardado por tanto tempo. Ela, assim como ele, havia sido ferida, mas ele não sabia se poderia fazer algo para curar essa ferida. Você me deixou, Miguel. Todos nós ficamos sem saber o que havia acontecido com você. E você não me contou nada. Como você acha que isso fez com a gente? Como você acha que isso me fez? A voz de Júlia estava firme, mas havia um fio de tristeza que se entrelaçava em cada palavra. Ela estava ferida, mas não estava apenas cobrando respostas. Estava buscando entender, buscando alguma forma de reatar a conexão que, de alguma forma, ela sentia ter sido quebrada. Miguel sentia o peso daquela cobrança,
como se estivesse sendo despojado de qualquer defesa. Eu sei que não tenho direito de pedir perdão, Júlia, Miguel disse, sentindo a vergonha se aprofundar em seu peito. Eu fui egoísta. Fui covarde, e eu sei disso agora. Mas o que mais eu poderia fazer além de tentar me explicar? Júlia olhou para ele, uma mistura de dor e ceticismo nos olhos. Ela deu um passo para trás, deixando a porta entreaberta. Eu não sei, Miguel. Eu realmente não sei. Ela suspirou e ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pesando cada palavra, como se tentasse encontrar algo dentro de si que a ajudasse a decidir o que fazer. Eu não posso te dar as respostas que você quer, mas uma coisa é certa, você não pode mais se esconder de nós. Você tem que encarar tudo isso. Miguel sentiu que estava diante de uma escolha crucial, uma escolha que poderia definir seu futuro. Ele sabia que a reconciliação seria um processo longo e doloroso, mas ali, naquele momento, ele compreendeu que o mais importante era estar presente. Não poderia mais fugir. Eu entendo, Miguel respondeu, com a voz firme. Eu só preciso que você me deixe tentar. Eu quero tentar, Júlia. Eu quero tentar voltar a ser quem eu era. Júlia olhou por mais alguns segundos, e finalmente, deu um pequeno sorriso. Não era um sorriso de perdão, mas um sorriso de reconhecimento, o reconhecimento de que, talvez, as coisas não fossem tão simples. Mas Miguel estava disposto a lutar. E isso, de alguma forma, já era um começo. Tudo bem, ela disse. Mas você tem que começar por você mesmo, Miguel. E, se algum dia quiser encontrar a paz com os outros, tem que encontrar a sua própria paz primeiro. Miguel sabia que ela estava certa. Ele não poderia esperar que os outros o perdoassem sem antes se perdoar. Ele teria que enfrentar seus erros, suas falhas, mas agora, estava pronto para isso. Agora, ele sabia que a única maneira de avançar era reconhecer o que havia feito e, de alguma forma, tentar corrigir. Só assim ele poderia seguir em frente. Miguel permaneceu ali, diante de sua irmã, com a porta entreaberta, o peso daquelas palavras ecoando em sua mente. Júlia não o havia rejeitado totalmente, mas também não havia acolhido sua presença com a facilidade que ele imaginava. Ele entendia. A dor que ele causará não poderia ser apagada com uma simples explicação ou pedido de desculpas. O caminho da reconciliação seria longo, talvez muito mais longo do que ele gostaria de admitir. Mas, de alguma forma, ele sabia que esse era o único caminho possível para ele. Eu posso entrar? Miguel perguntou, hesitante. A atmosfera estava carregada, mas ele não queria sair sem dar o primeiro passo em direção à reconstrução daquilo que havia destruído. A vida, o relacionamento com sua família, o vínculo com sua irmã. Tudo isso precisava de tempo, mas ele estava disposto a tentar. Júlia, após um longo silêncio, deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Sem palavras, Miguel caminhou para dentro, sentindo a familiaridade do ambiente, mas também a frieza da distância que havia se criado entre eles. O aroma da casa, o som da cidade ao fundo, tudo parecia igual, mas, ao mesmo tempo, tudo estava distante. Algo havia se rompido, e ele sabia que não seria fácil consertar. Ela fechou a porta, deixando o silêncio entre eles crescer, até que, finalmente, Júlia se sentou no sofá, olhando fixamente para ele. Não havia mais raiva em seu olhar, mas havia um cansaço profundo, como se ela tivesse se resignado a viver com a dor e a distância por tanto tempo. Miguel sabia que não podia mudar o que havia acontecido, mas sentia que precisava, ao menos, tentar restaurar o que fosse possível. Eu pensei muito sobre o que dizer a você, Miguel, começou Júlia, a voz baixa, mas firme. Durante todos esses anos, eu não soube o que esperar. E agora você aparece aqui, depois de tanto tempo, como se o tempo não tivesse passado. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo seja como antes. Miguel sentiu a ponta de uma lágrima ameaçar cair, mas ele a segurou. Ele não queria parecer fraco. Não queria que ela sentisse pena dele. Ele sabia que estava pedindo o impossível. Não existia um botão de reset para tudo o que aconteceu. Eu não espero que tudo volte a ser como antes, respondeu Miguel, sentando-se à sua frente, com um olhar sincero. Eu sei que fiz escolhas erradas, que sumi sem dar explicações. Não posso voltar e mudar o que fiz. Mas o que eu posso fazer é tentar. Júlia. Eu estou disposto a tentar. Júlia olhou para ele, seus olhos se suavizando por um momento, mas a resistência ainda estava lá. Ela havia sofrido, e ele não tinha o direito de pedir a cura de suas feridas sem, ao menos, reconhecer a profundidade do que ele causará. Não é sobre tentar, Miguel, disse ela, sua voz agora mais suave, mas ainda carregada de dor. É sobre confiar novamente. Como você espera que eu confie em você depois de tudo?
Como você espera que eu olhe para você e veja um irmão, quando o único que vejo é alguém que se afastou de todos, que não teve a coragem de enfrentar seus próprios erros? Miguel sabia que as palavras dela não eram acusações vazias. Ela tinha razão. Ela havia sido a pessoa mais afetada por sua fuga, talvez mais do que qualquer outra. E ele, naquela época, fora tão fraco, tão perdido, que sequer imaginara o impacto de sua ausência. Eu não tenho resposta para isso, Júlia, respondeu, com os olhos fixos nela. Eu não tenho como pedir que você confie em mim novamente, porque eu também não confio em mim. Eu não sei nem por onde começar. Só sei que, se tiver uma chance, quero tentar recuperar o que perdi. Não por você, mas por mim. Eu preciso me reconciliar comigo mesmo primeiro, e depois com todos ao meu redor. Júlia o observou em silêncio, como se estivesse pesando cada palavra que ele dizia. Ela não estava pronta para perdoá-lo ainda, e ele sabia disso. Mas, ao menos, havia algo que ela não tinha antes, a disposição dele de fazer o que fosse necessário para corrigir seus erros. E isso, de alguma forma, fazia a dor um pouco mais suportável. Eu não sei se posso te perdoar, Miguel, ela finalmente falou, com a voz rouca, como se estivesse segurando as lágrimas. Mas posso te dar uma chance. Só uma chance, e você vai ter que provar, dia após dia, que está disposto a mudar. Não pode ser só palavras. Tem que ser atitudes. Miguel sentiu uma leve onda de alívio. Ele não sabia se merecia aquela chance, mas, ao menos, estava sendo ouvido. E isso já era mais do que ele imaginava. Ele sabia que seria difícil reconquistar a confiança de Júlia, mas agora, ele tinha uma missão, provar que ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para mudar. Para ser alguém que ela pudesse, talvez, um dia, chamar de irmão novamente. Eu vou fazer o que for preciso, Júlia, Miguel disse com firmeza, olhando nos olhos dela. Eu não posso apagar o que fiz, mas posso começar a corrigir. Eu sei que vai demorar, mas vou estar aqui, todos os dias, mostrando que estou disposto a lutar por essa chance. Júlia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo algo dentro de si. Então, com um suspiro, ela levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora. Eu sei que vai ser difícil, Miguel, ela disse finalmente, sua voz mais suave. Mas eu não vou desistir de você, não ainda. Se você está disposto a fazer isso, eu vou te dar a chance. Só lembre-se, ações falam mais alto que palavras. Mostre, Miguel. Mostre para mim e para você mesmo que você mudou. Miguel assentiu, com os olhos brilhando, mas também com uma enorme responsabilidade sobre os ombros. Ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que seria um longo caminho até reconquistar o respeito e a confiança de sua irmã, de sua família, de si mesmo. Mas, pela primeira vez, ele sentia que estava no caminho certo. Ele levantou-se e, ao dar um passo em direção à porta, olhou para ela uma última vez. Obrigado, Júlia. Eu vou te mostrar. A porta se fechou atrás dele, mas, ao contrário de antes, agora Miguel sentia que a jornada para a verdadeira reconciliação havia começado. Não era o fim, nem a solução imediata, mas um novo começo. E isso, para ele, já era o suficiente. Miguel saíra da casa de sua irmã com uma sensação estranha de alívio misturado com a angústia de saber que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Ele sabia que aquelas palavras, aquelas promessas, não seriam suficientes para apagar os anos de afastamento e dor que ele causará. Júlia havia lhe dado uma chance, uma oportunidade, mas ela também havia colocado a responsabilidade sobre seus ombros, uma responsabilidade que ele não poderia mais ignorar. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Miguel refletia sobre as palavras de sua irmã. Ele não podia esperar que ela confiasse nele da noite para o dia, mas algo dentro dele sabia que aquele era o primeiro passo. Ele não tinha mais o luxo de fugir ou de se esconder em sua dor. A dor dos outros, das pessoas que ele amava, agora era tão real quanto a sua própria. Ele havia se distanciado não apenas fisicamente, mas emocionalmente, e agora precisava lidar com as consequências. O que mais o atormentava, no entanto, era o vazio que ainda sentia dentro de si. Ele havia estado tão focado em sua própria dor, em sua própria necessidade de fuga, que não havia percebido o quanto havia se perdido no processo. Ele não sabia mais quem ele era sem os erros que cometera, sem o peso da culpa que carregava. Como poderia alguém perdoar o que nem ele mesmo conseguia entender? Mas ele sabia que, para chegar a um lugar de paz, ele precisaria se confrontar com esses sentimentos. A reconciliação com sua irmã, com sua família, era apenas uma parte do processo. Ele precisava, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. Sem isso,
Qualquer tentativa de reconstruir sua vida ou de restaurar os laços com os outros seria fútil. Naquela noite, Miguel não foi para casa. Ele sabia que não estava pronto para enfrentar os fantasmas do passado que ainda o assombravam ali. Em vez disso, decidiu caminhar sem rumo, permitindo-se perder nas ruas da cidade, onde nada parecia mais importante do que encontrar algum tipo de resposta, algum tipo de direção. A cidade estava silenciosa, quase deserta, exceto por alguns transeuntes solitários que, assim como ele, estavam tentando encontrar seu lugar no mundo. Os faróis das ruas lançavam longas sombras, iluminando os prédios que pareciam imponentes e distantes, como se também carregassem suas próprias histórias e dores. Miguel se sentou em um banco de praça, sentindo o frescor da noite em sua pele. A sensação de solidão, que antes o aterrorizava, agora parecia mais familiar, menos ameaçadora. Ele fechou os olhos e se permitiu respirar profundamente, tentando afastar a neblina de pensamentos confusos que ainda o envolviam. Ele sabia que não poderia resolver tudo de uma vez. Não poderia curar os anos de sofrimento e distância em um único movimento. A paciência era necessária, a paciência consigo mesmo. De repente, o som de um celular tocando interrompeu o silêncio. Era uma mensagem de Júlia. Miguel hesitou por um momento antes de abrir a tela. A mensagem era curta, mas a sinceridade nas palavras dela era palpável. Eu não vou mentir, Miguel. Eu ainda estou muito ferida. Mas, por favor, saiba que estou aqui, e vou te apoiar, desde que você esteja disposto a lutar para mudar. Eu não espero perfeição, só que você seja verdadeiro consigo mesmo. Não me decepcione de novo. Miguel sentiu uma mistura de emoções ao ler aquelas palavras. Ele sabia que a estrada à frente seria cheia de desafios. Mas, ao mesmo tempo, aquilo parecia um chamado, um lembrete de que ele não estava sozinho. Ele ainda tinha uma chance de corrigir seus erros, de tentar reconstruir as pontes que ele mesmo havia queimado. A mensagem de Júlia o fez refletir sobre o que ele realmente queria para o futuro. Ele não sabia exatamente como as coisas iriam se desenrolar, mas uma coisa era clara: ele não poderia mais viver no passado. A culpa, a vergonha, os arrependimentos, eles eram parte de quem ele era, mas não podiam ser a definição de quem ele ainda poderia se tornar. No dia seguinte, Miguel decidiu que começaria a buscar a ajuda de um terapeuta. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisava entender o que o levou a se afastar, o que o impedia de seguir em frente. Era hora de enfrentar seus próprios demônios, de olhar para os momentos em que se escondeu, em que fugiu de si mesmo e de sua responsabilidade. Ele sabia que seria um processo doloroso, mas não mais do que a dor de viver no passado, preso em uma versão de si mesmo que não mais existia. Para reconstruir, ele precisaria desconstruir. E isso começava com a aceitação de suas falhas, de suas escolhas erradas, e a disposição de mudar. Com o tempo, Miguel se entregou a esse processo. Ele começou a terapia com comprometimento, mesmo quando os velhos padrões de comportamento se manifestavam. Ele estava determinado a entender a origem de suas fugas emocionais e a lidar com as emoções que ele havia guardado por tanto tempo. Aos poucos, ele percebeu que, ao se permitir sentir a dor e a frustração, estava começando a liberar a raiva e a vergonha que o haviam mantido refém. Ele ainda não tinha todas as respostas, mas começava a se ver de uma maneira diferente. E, mais importante, estava começando a se perdoar. Enquanto isso, os laços com sua irmã, embora ainda frágeis, começaram a se estreitar. Não foi fácil. Não havia uma solução rápida, mas cada conversa, cada momento em que ele se mostrava vulnerável, começava a criar uma fundação mais sólida para a reconciliação. Eles não voltariam a ser como antes, mas, aos poucos, estavam criando algo novo, algo mais forte, mais real. Miguel sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas ele estava no caminho certo. Ele não tinha todas as respostas, mas, ao olhar para o futuro, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que poderia ser uma pessoa melhor. Para os outros. Para sua irmã. E, talvez, para si mesmo. Com o passar das semanas, Miguel começou a sentir uma transformação silenciosa dentro de si. A terapia, as conversas com Júlia e a reflexão diária começaram a criar raízes mais profundas do que ele imaginava. No entanto, essa mudança interna não veio sem um preço. A jornada de autoconhecimento e reconciliação foi, e ainda era, dolorosa. Ele descobriu coisas sobre si mesmo que preferiria ter ignorado, lembranças e traumas enterrados que surgiram em meio às conversas com o terapeuta. Cada sessão era um desafio, mas também uma oportunidade de se reerguer, de finalmente deixar para trás o peso que ele carregava. Miguel estava aprendendo a lidar com a culpa que o consumia. Ele descobriu que, para se perdoar,
não precisava esquecer o que havia feito. O perdão não significava anular os erros cometidos, mas aceitá-los como parte de sua história, sem deixar que definissem seu futuro. Esse entendimento foi libertador, mas ao mesmo tempo assustador. Era mais fácil ficar preso à dor do que arriscar se expor à vulnerabilidade da cura. Contudo, ele sentia que precisava seguir adiante. Sua relação com Júlia estava melhorando, mas a frieza ainda existia entre eles. Não havia confiança total, mas havia um entendimento silencioso de que estavam ambos tentando, cada um à sua maneira. Ela, talvez, mais cautelosa, pois o medo da decepção ainda a consumia. Ele, determinado, mas sentindo que ainda havia muito a reconstruir. Eles não sabiam como seria o futuro, mas estavam tentando, e isso, de algum modo, parecia ser suficiente. Uma tarde, depois de mais uma sessão de terapia, Miguel sentou-se à beira de um rio. O ambiente ao seu redor, tranquilo e silencioso, parecia refletir o estado de espírito que ele tentava alcançar: calma, aceitação e paz. Ele observava as águas, como se procurando algum sinal de que, com o tempo, as coisas se acalmariam. O som suave do fluxo das águas o fez pensar no processo de mudança. A água, assim como suas emoções, nunca parava. O tempo seguia, e ele não podia fazer nada para interromper sua correnteza. Só poderia aprender a nadar com ela. Eu tenho que aceitar a incerteza, ele murmurou para si mesmo, sabendo que, naquele momento, tinha mais perguntas do que respostas. Ele estava aprendendo a viver com a dúvida, a entender que nem todas as respostas viriam de imediato, e que algumas questões ficariam sem resposta por muito tempo. Talvez, a verdadeira questão fosse como lidar com essa incerteza e ainda assim seguir em frente. O telefone de Miguel tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Júlia. Eu gostaria de conversar com você. Podemos marcar um horário? O coração de Miguel deu um salto. Aquele simples pedido de conversa fez uma onda de ansiedade percorrer seu corpo. Ele sabia que aquilo poderia ser um passo importante. Mas, ao mesmo tempo, o medo de que fosse mais uma decepção o assombrava. Ele havia passado tanto tempo tentando evitar a dor de ser rejeitado, de ser afastado, que ainda não sabia como lidar com as pequenas vitórias. Ele respondeu rapidamente: claro. Eu estou disponível amanhã à tarde. O restante do dia foi um turbilhão de pensamentos e emoções. Miguel tentava se preparar para o que viria, mas no fundo, ele sabia que não havia preparação que fosse o suficiente. A conversa com Júlia seria mais um teste, uma nova oportunidade de mostrar que ele estava comprometido com a mudança, mas também uma chance para ela de colocar à prova sua disposição para seguir em frente. Ele não sabia o que ela queria dizer, mas sabia que essa conversa poderia ser um marco em sua jornada. Na tarde seguinte, eles se encontraram em um café tranquilo, um local que já havia sido importante em sua juventude. O ambiente, agora acolhedor e familiar, parecia ser o cenário perfeito para aquela conversa que, de alguma forma, estava prestes a mudar tudo entre eles. Quando Júlia chegou, Miguel notou a diferença em seu comportamento. Ela parecia mais serena, mas também havia uma leve tensão em seus gestos, como se ela estivesse decidida a colocar as coisas em perspectiva. Oi, Miguel, ela disse, com um sorriso tímido, sentando-se à mesa. Como você está? A pergunta era simples, mas, para Miguel, tinha um peso imenso. Ele sabia que sua resposta iria ditar o tom da conversa. Ele poderia tentar esconder a bagunça emocional pela qual passava, mas não era mais o mesmo de antes. Ele estava aprendendo a ser honesto, principalmente consigo mesmo. Estou tentando, Miguel respondeu com sinceridade. Ainda estou em processo. Mas sinto que estou indo na direção certa. Júlia o observou com um olhar cauteloso, como se ponderasse cada palavra dele. Por um momento, Miguel achou que ela fosse recuar, como fizera tantas vezes antes. Mas, ao contrário, ela fez um pequeno gesto de compreensão. Eu também estou tentando, disse ela, a voz suave, mas carregada de significado. Tentando entender o que você está dizendo. Tentando entender se eu consigo confiar de novo. Não vai ser fácil, Miguel. Eu tenho medo de me entregar de novo e ser deixada para trás. Miguel sentiu o peso dessas palavras. Ele sabia que a confiança não seria restaurada da noite para o dia, mas ouvir isso dele vindo dela de forma tão aberta o fez perceber a profundidade do que ela havia vivido. Ele queria abraçá-la, queria dar-lhe garantias, mas ele sabia que palavras não eram suficientes. Ele precisava mostrar, com ações, que estava verdadeiramente mudado. Eu entendo seu medo, Miguel disse, com um olhar sincero. E eu também tenho medo. Mas a única coisa que posso prometer é que vou continuar tentando, dia após dia.
Eu não posso te pedir para confiar em mim imediatamente, mas posso mostrar, aos poucos, que estou fazendo o meu melhor. Se você me der a chance, eu vou lutar por isso. Júlia olhou para ele por um longo momento, e algo nos olhos dela parecia suavizar, como se ela estivesse começando a acreditar nas palavras dele. Não completamente, mas talvez em um nível mais profundo, mais autêntico. Ela não estava pronta para dar-lhe um perdão imediato, mas talvez, naquele momento, ela estivesse começando a enxergar que, se ele estava disposto a mudar, ela também poderia começar a dar um passo em direção ao perdão. Eu vou tentar também, ela disse finalmente, com um sorriso fraco, mas genuíno. Mas só o tempo vai mostrar se você está realmente mudado. Miguel sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas aquele momento, aquele pequeno avanço, era mais do que ele esperava. Era uma promessa de que o caminho estava começando a ser trilhado, e que, talvez, um dia, eles seriam capazes de encontrar a paz juntos novamente. A conversa com Júlia foi apenas o início de uma nova fase na vida de Miguel. Embora houvesse algo de novo no ar, uma leveza que ele não sentia há anos, ele sabia que o processo de reconstrução dos laços entre eles seria gradual. Não haveria atalhos nem fórmulas mágicas para apagar o tempo perdido ou os ferimentos causados pelas escolhas do passado. Porém, aquele primeiro passo, aquele entendimento mútuo de que ambos estavam dispostos a tentar, foi o que os manteve em movimento. Nos dias seguintes, Miguel se dedicou à terapia com uma intensidade renovada. Ele havia começado a perceber que o maior obstáculo que enfrentava não era apenas o distanciamento de Júlia, mas a falta de autoconhecimento que o impedia de se reconectar com as pessoas ao seu redor. Ele se dedicava a explorar suas próprias emoções, a entender por que havia se afastado, e como poderia criar um futuro mais saudável para si mesmo e para aqueles que ainda estavam em sua vida. Júlia, por sua vez, seguiu com suas próprias batalhas internas. Ela tentava equilibrar a vontade de acreditar nas promessas de Miguel com a necessidade de se proteger. O medo de se machucar novamente era real, e a dor das desilusões passadas ainda ecoava em sua mente. Mas algo nela estava começando a mudar também. Ela sabia que, para poder dar uma nova chance a Miguel, precisava se libertar do peso do passado e permitir que o tempo, e suas ações, determinassem o futuro. Os encontros entre eles se tornaram mais frequentes, mas ainda havia um desconforto silencioso que pairava no ar. Eles se encontravam em cafés, parques, e em momentos mais tranquilos. Durante esses encontros, as palavras ainda eram cuidadosamente escolhidas, e o espaço entre o que estava dito e o que não era dito parecia amplo demais para se ignorar. Eles estavam em um estágio de cautela, tentando se conhecer novamente, sem pressa, sem expectativas irrealistas. Miguel se esforçava para ser alguém melhor a cada dia. Ele fazia pequenas coisas para demonstrar seu comprometimento, como perguntar sobre o dia de Júlia, mostrar interesse genuíno em como ela estava lidando com os próprios sentimentos e, principalmente, sendo honesto sobre os seus. Ele sabia que não podia mudar de uma vez, e que as falhas faziam parte do processo. Mas algo dentro dele estava mais forte do que o medo de cometer os mesmos erros novamente. Ele estava aprendendo a ser vulnerável, a expor seus medos e inseguranças, em vez de escondê-los atrás de uma fachada de autossuficiência. Por sua parte, Júlia também estava mudando. Ela começava a entender que Miguel não era mais a pessoa de quem ela se afastara anos atrás. Ele estava mais aberto, mais sincero e disposto a enfrentar os próprios erros. Ela não sabia se podia confiar nele plenamente ainda, mas algo dentro dela sentia que valia a pena dar uma chance. Ela não precisava da perfeição de Miguel, mas queria ver se ele realmente estava disposto a lutar por essa mudança. Era em momentos de silêncio, nas trocas de olhares e gestos sutis, que eles se davam conta de que havia algo mais ali. Não era uma reconciliação instantânea, mas uma sensação de que, talvez, as coisas poderiam ser diferentes desta vez. Talvez, depois de tantas decepções e mágoas, o tempo e o esforço poderiam trazer algo bom, algo real. No entanto, nem tudo era fácil. Miguel, em sua busca incessante por crescimento, encontrou algumas dificuldades inesperadas. Durante uma das sessões de terapia, foi confrontado com uma memória dolorosa que ele havia enterrado profundamente. Era uma lembrança do passado de sua infância, que ele nunca havia contado a ninguém. Ele se viu diante de um momento de vulnerabilidade que, de alguma forma, o havia moldado, e ele percebeu que esse evento não resolvido ainda influenciava suas escolhas. A dor e o medo que Miguel sentiu ao enfrentar essa memória foram imensos. Ele quase cedeu à tentação de se fechar novamente, de fugir como sempre fizera. Mas algo nele havia mudado. Ele se permitiu sentir, se permitiu chorar e, mais importante ainda, se permitiu contar à terapeuta sobre aquele episódio, algo que ele jamais pensou que seria capaz de fazer.
Esse momento de vulnerabilidade, embora doloroso, foi um marco importante na jornada de Miguel. Ele sabia que, para avançar, precisava continuar enfrentando essas questões não resolvidas. Não poderia construir algo novo, algo sólido, se ainda estivesse preso a fantasmas do passado. Aquele episódio não era algo que ele pudesse apagar, mas ao compartilhá-lo, ele começou a libertar-se da carga que ele havia carregado durante toda a sua vida. Por sua vez, Júlia estava começando a ver mudanças também. Ela não estava mais tão em cima do muro, decidindo se deveria dar a Miguel uma nova chance. As palavras dele, os gestos e o esforço constante estavam começando a quebrar as barreiras que ela havia erguido ao longo dos anos. Ela não sabia como as coisas iriam se desenrolar, mas já não sentia a mesma ansiedade de antes. O tempo de cicatrização era longo, mas a confiança, embora frágil, estava começando a florescer novamente. Certo dia, depois de um almoço casual, eles caminharam juntos pelo parque onde costumavam ir quando eram mais jovens. O ambiente calmo e acolhedor parecia refletir o estado de espírito de ambos, tranquilo, mas cheio de possibilidades. Eles caminharam em silêncio, lado a lado, como se cada passo que dessem fosse uma afirmação de que estavam no caminho certo. Não havia promessas, não havia certezas, mas havia um entendimento silencioso de que o futuro deles ainda estava em aberto, e que cada um dos passos dados, por mais pequenos que fossem, eram importantes. Eu ainda não sei onde tudo isso vai dar, disse Júlia, quebrando o silêncio enquanto olhava para o horizonte. Mas acho que estou começando a acreditar que vale a pena tentar. Miguel sorriu suavemente, olhando para ela com um olhar que refletia tanto gratidão quanto esperança. Ele não tinha todas as respostas, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Uma jornada de aprendizado, de paciência e de reconquista. Ele ainda tinha muito a fazer, mas já não estava mais sozinho. Eu também não sei, respondeu ele, a voz suave, mas cheia de convicção. Mas, de alguma forma, eu acho que podemos tentar juntos. E naquele momento, em meio à caminhada silenciosa, Miguel e Júlia deram o próximo passo, não apenas em direção a uma possível reconciliação, mas em direção a um futuro mais consciente, mais humano e mais cheio de compreensão mútua. A relação de Miguel e Júlia, embora ainda em processo de reconstrução, estava começando a mostrar sinais de avanço. Mas, como era de se esperar, o perdão, tanto de Miguel para si mesmo quanto que ele buscava de Júlia, não era algo simples ou imediato. O perdão era um desafio constante, uma prova diária de que, apesar das feridas do passado, havia a intenção de curá-las. No entanto, ao longo da jornada, Miguel descobriu que o verdadeiro perdão não era apenas uma questão de dar ou receber. Era, acima de tudo, algo que ele precisava se dar. O mês seguiu com uma quietude peculiar. Embora eles ainda estivessem em estágios distintos do processo de cura, havia algo na rotina deles que parecia mais fácil, mais natural. Eles voltavam a se entender com o olhar, e até os momentos de silêncio eram menos pesados. As conversas não eram mais sobre o que estava errado, mas sobre o que estavam construindo. A verdade, porém, estava em algo que Miguel tinha que enfrentar, algo que ele soubera desde o começo, mas que até aquele momento tentará evitar. Ele não havia se perdoado. Em uma tarde chuvosa, quando as ruas estavam vazias e o clima refletia seu estado interior, Miguel se encontrou novamente com o terapeuta, tentando fazer as pazes com suas próprias emoções. Estava sentindo um peso insuportável, como se uma parte de si mesmo ainda estivesse se escondendo nas sombras de suas falhas passadas. Ele sabia que, para seguir em frente de forma autêntica, precisava perdoar a si mesmo, mas o caminho até o perdão parecia distante e nebuloso. Por que é tão difícil me perdoar? Miguel perguntou com a voz rouca, os olhos buscando alguma clareza nas palavras do terapeuta. Eu sei que os erros do passado não podem ser apagados, mas por que eu ainda me culpo tanto? O terapeuta o olhou com uma paciência tranquila, como se esperasse essa pergunta há algum tempo. O perdão de si mesmo não é sobre apagar ou minimizar os erros. O perdão é sobre aceitar que você, como qualquer ser humano, é falho. E que essa falha não define quem você é ou quem você pode se tornar. Miguel olhou para o terapeuta, tentando digerir essas palavras. Mas como eu posso aceitar meus erros quando eles me assombram tanto? Quando eles interferem em tudo, até mesmo nas minhas chances de ser feliz novamente? O terapeuta assentiu, compreendendo a profundidade do que Miguel estava sentindo. O perdão é uma prática diária. E a aceitação de quem você foi, com todos os erros e escolhas difíceis, é um processo constante. Mas lembre-se de que se perdoar não significa esquecer. Significa permitir-se crescer a partir disso, sem se definir pela dor. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Miguel. Ele não sabia como aplicar isso imediatamente, mas algo dentro de si começou a se mover.
Era como se, de repente, ele estivesse entendendo que, para seguir em frente, ele não precisava apagar o passado, ele só precisava aceitá-lo. Isso não significava que ele concordava com suas falhas, mas que ele aceitava que elas faziam parte de sua jornada, uma jornada de aprendizado e transformação. Enquanto isso, Júlia estava, à sua maneira, também lidando com os fantasmas do passado. Ela havia começado a dar pequenos passos em direção ao perdão, mas sua dor ainda estava presente, à espreita, esperando o momento certo para se manifestar. Embora o comportamento de Miguel tivesse melhorado, as cicatrizes de sua própria dor eram difíceis de ignorar. Para ela, o perdão não era apenas um processo interno, mas uma batalha constante contra a insegurança que ela sentia. A confiança, como uma planta frágil, ainda precisava de cuidados delicados. Certa noite, enquanto Miguel e Júlia estavam no sofá de seu apartamento, assistindo um filme, um silêncio desconfortável caiu sobre eles. Júlia estava em seus próprios pensamentos, e Miguel percebeu que, apesar de tudo que haviam passado, ele ainda não sabia completamente como se aproximar dela sem parecer invasivo. Ele havia mudado, mas será que ela também poderia mudar a forma como o via? Júlia, tem algo em seu olhar, disse Miguel, a voz baixa, quase hesitante. Eu sinto que há algo que você não está me dizendo. Ela olhou para ele, os olhos expressando uma mistura de medo e frustração. Eu não sei o que esperar. Eu vejo você tentando. Vejo você querendo mudar. Mas ainda há momentos em que eu me pergunto se isso é suficiente. Eu ainda me sinto vulnerável, e não sei se consigo lidar com isso novamente. Eu tenho medo. Miguel sentiu o peso dessas palavras como uma lâmina cortando sua carne. Mas, ao invés de se fechar, ele respirou fundo e tentou ser o mais honesto possível, sem promessas vazias. Ele sabia que a única forma de continuar sendo verdadeiro com ela era expor suas próprias fragilidades. Eu entendo o seu medo, Júlia. E vou ser honesto com você também. Eu sou imperfeito, e ainda estou aprendendo a lidar com o que fiz. Mas eu te prometo, de coração, que não vou fugir dessa responsabilidade. E se você me der uma chance, eu vou continuar tentando, cada dia, a ser alguém melhor. Alguém que você possa confiar, com o tempo. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas vou estar aqui, se você decidir seguir ao meu lado. Júlia o olhou por um longo tempo, seus olhos se suavizando lentamente. Ela sabia que não havia respostas rápidas ou fáceis. Ela sabia que o tempo, mais do que qualquer promessa, seria o que mostraria se realmente havia algo de novo ali. Mas, naquele momento, ela sentiu que o peso da dúvida não era tão grande quanto antes. Eu não tenho todas as respostas, Miguel, ela disse, a voz mais calma. Mas, talvez, eu também possa tentar. Tentar dar um passo de cada vez. A resposta de Júlia, embora tímida, foi um reflexo do que ambos estavam vivendo, um processo gradual de reconstrução. Nenhum deles estava livre de inseguranças, mas estavam prontos para lidar com isso de forma mais consciente, mais genuína. O que começou como um vazio de sentimentos conflitantes agora parecia se transformar em uma promessa silenciosa de que poderiam, um dia, encontrar a verdadeira paz. E, assim, enquanto o tempo continuava a passar, a vida de Miguel e Júlia seguia, um passo de cada vez, à medida que o perdão, tanto para o outro quanto para si mesmos, se tornava base para o que viria. O caminho da reconciliação nunca é linear, e Miguel e Júlia logo perceberiam que, por mais que tivessem dado alguns passos importantes em direção ao perdão, a jornada estava longe de ser fácil. Embora houvesse momentos de clareza, onde ambos sentiam que estavam no caminho certo, a verdade era que as sombras do passado ainda pairavam sobre eles, como nuvens carregadas, prontas para desabar a qualquer momento. O que parecia ser um avanço significativo logo se transformou em um lembrete de que as cicatrizes emocionais não desaparecem sem luta. Certa tarde, após um longo dia de trabalho, Miguel se encontrou com Júlia em um café onde costumavam conversar. Havia algo diferente no ar, algo que ele não sabia identificar de imediato, mas que sentia profundamente. Quando ela chegou, seus olhos estavam cansados, e sua postura, normalmente relaxada, parecia mais rígida do que o habitual. Oi, Miguel, ela disse, sorrindo, mas o sorriso parecia tenso, como se houvesse algo se formando dentro dela que ainda não estava pronto para ser compartilhado. Oi, Júlia. Está tudo bem? Você parece diferente, ele respondeu, notando o tom de sua voz. Ela forçou um sorriso, mas a insegurança em seu olhar era evidente. Sim, tudo bem, respondeu ela, tentando disfarçar. Só ando um pouco sobrecarregada com umas coisas no trabalho e outras questões pessoais. Nada demais. Miguel, com sua experiência de lidar com as próprias emoções, sabia que algo não estava certo. Ele queria ser sensível, não queria pressioná-la,
mas havia algo ali, entre eles, que estava se formando como uma tempestade prestes a explodir. Ele decidiu que, ao invés de esperar que ela falasse, seria melhor tentar entender o que estava acontecendo de uma vez por todas. Júlia, eu entendo que você esteja lidando com várias coisas. Mas eu sinto que tem algo mais, algo que você não está dizendo. E eu preciso saber o que é, porque a distância entre nós está aumentando novamente. Eu não quero que isso aconteça. Não depois de tudo o que passamos. A resposta de Júlia foi um silêncio, uma pausa que parecia se arrastar. Então, com um suspiro profundo, ela finalmente olhou para ele, os olhos agora um pouco mais abertos, como se estivesse pronta para revelar algo importante, algo que estava guardado dentro de si. Eu sinto que ainda tenho medo, Miguel. Medo de me entregar de novo, medo de me machucar. Sei que você tem se esforçado, mas e se eu me perder novamente nessa relação? E se no final você voltar a ser o mesmo de antes, e eu me decepcionar mais uma vez? Essas palavras atingiram Miguel com a força de uma tempestade. Ele sabia que o medo de Júlia não era infundado, ele sabia que ela tinha razões para se sentir assim. Mas a dor de ouvi-la expressar esse medo, de vê-la ainda tão distante, foi difícil de suportar. Ele sabia que a única maneira de lidar com isso era ser honesto, como sempre havia prometido ser. Eu entendo seu medo, e ele é legítimo. Eu sei que tenho muito a provar para você. Mas, Júlia, eu preciso que você saiba que não estou mais tentando ser alguém que não sou. Estou tentando ser quem posso ser para você, alguém que tem falhado, mas também tem tentado aprender. E acredite, o que eu mais quero é que você se sinta segura. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas estou aqui agora, e estou disposto a seguir adiante com você. Mas, para isso, preciso que você também me permita fazer isso. Júlia abaixou a cabeça, os dedos entrelaçando-se nervosamente. Era difícil ouvir aquilo, porque, no fundo, ela ainda queria acreditar. Mas a dúvida ainda consumia, e ela não sabia se estava preparada para abrir completamente o coração de novo. Ela precisava de tempo. Mais tempo. Eu quero acreditar em você, Miguel. Eu quero muito, mas eu ainda não sei se posso. O silêncio que se seguiu entre eles foi pesado. O tempo parecia desacelerar, como se a realidade estivesse tentando tomar uma forma que não se encaixava mais. Miguel sabia que nada poderia ser forçado. Se ele quisesse que essa relação fosse de verdade, ele precisaria dar a Júlia o tempo e o espaço que ela precisava. E, acima de tudo, precisaria ser paciente com ela, e com ele mesmo. Eu não vou te apressar, Júlia. E eu entendo. Se você precisar de mais tempo, mais espaço, eu vou estar aqui. Não vou desistir de nós, mas também não vou colocar pressão. Só quero que você saiba que, enquanto você estiver disposta a tentar, eu estarei com você. O olhar de Júlia se suavizou, e ela lhe deu um pequeno sorriso, ainda carregado de insegurança, mas também de uma compreensão silenciosa. Ela sabia que Miguel não tinha respostas fáceis, mas suas palavras a tocavam de uma maneira que ela não esperava. Ela não sabia se poderia confiar totalmente nele, mas talvez, só talvez, ela pudesse confiar nele novamente em partes, aos poucos. Obrigado, Miguel. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas estou tentando entender o que é melhor para mim e para nós. Não vou te prometer nada, mas vou tentar abrir meu coração. Devagar. Miguel sorriu, um sorriso de compreensão, mas também de aceitação. Ele sabia que a batalha deles não estava vencida, mas, pelo menos, naquele momento, eles haviam dado um passo mais genuíno para reconstruir algo que parecia perdido. A primavera estava se aproximando, trazendo consigo um ar de renovação e esperança, como se a natureza estivesse, de alguma forma, refletindo os pequenos passos que Miguel e Júlia estavam dando em direção à cura. Apesar de toda a dor e incerteza que ainda cercavam a relação deles, havia uma sensação de que algo estava sendo construído, algo mais sólido e mais real do que antes. Mas, como toda reconstrução, era necessário remover as pedras do caminho e lidar com as imperfeições que ainda existiam. Miguel e Júlia começaram a passar mais tempo juntos novamente, não por obrigação, mas porque estavam se permitindo, aos poucos, redescobrir um ao outro. As conversas, antes tensas e cheias de mágoa, agora fluíam com mais naturalidade. Eles estavam aprendendo a se escutar de verdade, a entender as nuances do que o outro sentia, sem pressa de resolver tudo de uma vez. Cada pequeno momento juntos se tornava uma oportunidade para recomeçar, e, dessa vez, com mais paciência e compreensão. Uma tarde, eles estavam em um parque, caminhando lado a lado, aproveitando o clima ameno. Júlia, com os cabelos ao vento, riu de algo que Miguel havia dito, e ele a observou com um sorriso genuíno, como se fosse a primeira vez que a via de uma maneira tão tranquila.
Havia algo de novo entre eles, uma sensação de que a dor já não dominava cada interação, mas que, ao contrário, eles estavam se permitindo ser vulneráveis, sem medo do que isso pudesse significar. Você está mais leve, Júlia. Eu posso ver isso. Me sinto até feliz por isso, disse Miguel, com a voz suave, como se soubesse que aquelas palavras poderiam significar mais para ela do que ele imaginava. Júlia olhou para ele, os olhos brilhando de uma forma que ele não via há muito tempo. Eu estou tentando, Miguel. Eu sei que o que passamos não desaparece de uma hora para outra, mas estou tentando, realmente tentando, ver as coisas de outra forma. Não posso prometer que vou esquecer, mas talvez eu possa começar a perdoar. Essas palavras, simples, mas carregadas de significado, foram um alicerce para o que viria a seguir. Miguel sentiu uma paz interior ao perceber que ela não estava tentando apagar o passado, mas estava se permitindo seguir em frente, mesmo com todas as inseguranças. Isso, para ele, era uma vitória. Não uma vitória sobre ela, mas sobre o medo, sobre o peso de um passado que, aos poucos, estava perdendo seu controle sobre eles. Nos dias seguintes, a conexão entre eles crescia de forma sutil. Não era uma revolução, mas uma evolução gradual. Eles estavam aprendendo a construir um novo tipo de relacionamento, um que não se baseava em perfeição, mas na aceitação mútua de falhas e acertos. Eles não estavam tentando ser outra coisa, mas estavam se esforçando para ser melhores versões de si mesmos. No entanto, havia um momento que estava se aproximando, algo que Miguel sabia que precisava enfrentar antes que pudesse realmente seguir em frente, o confronto com seu próprio passado. O terapeuta havia sugerido que ele revisse os momentos mais sombrios de sua história, os erros que ainda o assombravam. Para poder realmente se perdoar e ser o homem que queria ser para Júlia, Miguel sabia que precisava olhar para tudo o que havia feito e aceitar as consequências de suas escolhas. Em uma noite silenciosa, ele decidiu que era hora de finalmente ter essa conversa com Júlia. Eles haviam chegado a um ponto onde a honestidade total parecia possível, e ele sabia que, para que o relacionamento deles tivesse uma base sólida, ele precisaria ser transparente sobre tudo o que havia acontecido no passado. As palavras que ele temia dizer precisavam ser ditas. Júlia, começou Miguel, com a voz mais grave, o coração batendo forte no peito. Eu sei que, por mais que tenha mudado, ainda há coisas do meu passado que você precisa saber. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas eu quero que você tenha todas as informações, que você me veja completamente, com todos os meus erros e minhas falhas. Júlia o olhou, sem pressa de interromper. Ela sabia que esse momento era crucial, que ele precisava ser ouvido de verdade. Eu te escuto, Miguel. Fala o que você precisar falar. Com um suspiro, Miguel começou a falar sobre os momentos mais difíceis de sua vida, os erros que cometeu, a dor que causou, e como ele havia se perdido em suas próprias inseguranças. Ele não se esquivou das palavras, não tentou minimizar o que havia feito. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, esse era o momento de ser completamente honesto. Quando ele terminou, o silêncio entre eles parecia mais denso do que o esperado. Júlia estava processando o que acabará de ouvir, e Miguel sentia o peso das suas próprias palavras. Ele sabia que, agora, não havia mais como voltar atrás. Ele havia se entregado completamente. Finalmente, Júlia falou, sua voz calma, mas firme. Eu não vou mentir, Miguel. Isso me dói, e eu não posso simplesmente esquecer tudo o que você me disse. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que você não é mais a mesma pessoa que fez essas coisas. Eu não estou pronta para perdoar tudo de uma vez, mas talvez eu possa aprender a confiar em você novamente, um dia. Miguel fechou os olhos, sentindo o alívio de finalmente ter se libertado do peso de sua própria culpa. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas sentia que havia dado o primeiro passo verdadeiro em direção à paz, tanto com ela quanto consigo mesmo. O que começou como um reencontro após a dor agora parecia ter se transformado em uma jornada conjunta de descoberta e crescimento. Embora o futuro fosse incerto e o caminho ainda repleto de desafios, havia uma sensação palpável de que eles estavam finalmente começando a construir algo duradouro. E, talvez, isso fosse o suficiente para que ambos continuassem caminhando, com mais esperança do que antes, sabendo que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade que ainda viesse. O verão chegará, e com ele, um novo capítulo parecia estar prestes a se escrever na vida de Miguel e Júlia. O calor do sol, misturado com a brisa fresca da estação, trouxe um ar de renovação que não era apenas externo, mas também interno. A relação deles, que começara marcada por desconfianças e erros passados, agora mostrava sinais claros de que algo novo estava se formando. Embora cicatrizes ainda estivessem visíveis, o que importava era a decisão de ambos em seguir em frente, respeitando o tempo e as necessidades do outro.
Miguel sentia uma sensação estranha, mas reconfortante, quando olhava para Júlia. Ela estava, como sempre, absorvida no momento, mas algo em seu olhar havia mudado. Era como se ela tivesse, finalmente, se permitido acreditar que a dor do passado não precisava definir o que poderiam ser juntos. O tempo havia sido um aliado, permitindo que as feridas se curassem de forma lenta, mas constante. E agora, com cada conversa, com cada gesto de apoio mútuo, eles estavam criando algo mais forte, mais sólido. Naquela tarde, eles estavam sentados no banco de um parque, apenas observando as crianças brincando ao longe e as árvores dançando ao som do vento. O som suave da natureza os envolvia, criando um ambiente de tranquilidade que parecia refletir o estado atual de seus corações. Mesmo que ainda houvesse questões a serem resolvidas, algo em seus espíritos dizia que a verdadeira cura aconteceria não no isolamento de seus passados, mas na força do que eles estavam construindo juntos. Júlia, com os braços cruzados sobre as pernas, olhou para Miguel e, com um sorriso suave, disse: "Você já pensou sobre o futuro, Miguel? Não o nosso, mas o seu. O que você quer para si mesmo?" A pergunta pegou Miguel de surpresa. Ele sempre pensara no futuro deles como um casal, mas nunca realmente refletira sobre o que ele queria individualmente. Naquele momento, ele se viu olhando para o horizonte, como se o sol poente lhe oferecesse uma resposta silenciosa. Eu nunca realmente parei para pensar, sabe? Por tanto tempo, eu fui consumido por erros, por arrependimentos, por coisas que não conseguia controlar. Mas agora, olhando para o futuro, eu vejo que, para ser quem eu quero ser para você, para mim mesmo, eu preciso primeiro me reconectar com o que é importante para mim. Não apenas como alguém que está em um relacionamento, mas como uma pessoa que está aprendendo a ser plena. Júlia assentiu com a cabeça, parecendo entender. Eu acho que estamos chegando nesse ponto, onde podemos começar a pensar no que queremos ser como indivíduos, para então decidirmos o que podemos ser juntos. Porque, no final, não podemos depender apenas um do outro para nos sentirmos completos. Precisamos estar completos por nós mesmos. Miguel sorriu, essa ideia fazendo total sentido para ele. O amor, pensava ele, não deveria ser um fardo ou uma fuga, mas uma escolha compartilhada entre duas pessoas que, ao se fortalecerem individualmente, tornam um relacionamento mais sólido. Ele sabia que, para estar verdadeiramente presente no relacionamento, ele precisava também se permitir explorar novos caminhos, seus próprios sonhos e ambições, sem medo de se perder no processo. O silêncio entre eles foi confortável, como se as palavras já tivessem feito seu trabalho, e agora só restava aproveitar o momento de reflexão. Eles sabiam que, ao buscar a autossuficiência emocional e a realização pessoal, estavam não apenas cuidando de si mesmos, mas também do vínculo que os unia. Você está certa, Júlia. Talvez o segredo para o nosso futuro esteja no equilíbrio entre os dois lados de quem somos. O que podemos ser juntos vem do que somos individualmente. E eu estou pronto para explorar isso, se você também estiver. Ela sorriu e colocou a mão sobre a dele, um gesto simples, mas cheio de significados. Eu também estou pronta. Para o futuro, para nós, para tudo o que virá. E se em algum momento as coisas ficarem difíceis, sei que podemos enfrentar juntos, com paciência e confiança. O sol estava se pondo lentamente, tingindo o céu de laranja e dourado, e Miguel sentiu que aquele momento refletia o que eles estavam experimentando, a beleza da renovação, do perdão e da esperança. Eles ainda tinham muito pela frente, mas o que importava agora era que estavam dispostos a caminhar juntos, com mais compreensão e respeito do que jamais haviam tido antes. No fim daquele dia, enquanto caminhavam de volta para casa, de mãos dadas, o mundo à sua volta parecia um pouco mais leve. Eles estavam se permitindo um novo começo, um novo espaço para crescer, sem esquecer das lições que haviam aprendido. A jornada de cura de ambos não havia terminado, mas estava claro que, juntos, eles haviam dado um passo crucial em direção ao futuro.